Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos ilumina a cada dia da nossa vida. A palavra de Deus que nos forma, a palavra de Deus que nos alimenta, a palavra de Deus que nos fortifica na vivência da fé. Vamos juntos? Vamos juntos meditar, ruminar, crescer na intimidade com Deus por meio da sua palavra? Nos colocamos então na presença do Senhor, invocando a sua bênção, sua graça, sua luz, sua proteção, sua direção para a nossa vida. Dai-nos, Senhor, tua bênção, dai-nos, Senhor, tua luz, dai-nos, Senhor, toda a tua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que bênção é a palavra de Deus para a nossa vida. Que bênção é a palavra de Deus que nos direciona, a palavra de Deus que nos forma, a palavra de Deus que é luz para o nosso coração. Vamos hoje meditar, aliás, continuar meditando, né? Essa bela carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje vamos para o capítulo 3, então coloque aí 1 Timóteo, capítulo 3, versículos... 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Olha que beleza. 1 Timóteo 3, versículos de 1 a 15, é o que nós queremos meditar no dia de hoje. Vamos ver a riqueza que essa palavra está dizendo, né? Para nós no dia de hoje. É digno de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. É preciso, portanto, que o bispo seja irrepreensível, casado com uma só mulher, que seja sóbrio, que seja ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho, nem violento, pelo contrário, que seja moderado, não briguento, não avarento, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão com todo respeito, pois quem não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Que ele não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. É preciso que ele receba testemunho favorável dos que não pertencem à comunidade, para que não venha a cair em descrédito e no laço do diabo. Bom, vamos primeiro compreender aquilo que Paulo está dizendo para nós, primeiro dizendo a Timóteo, né? O início da comunidade cristã não se entendia o bispo como nós entendemos o bispo hoje, né? O bispo, né, cuja palavra significa episcopo, né? Eles eram, na verdade, os visitadores ou os animadores daquelas comunidades ali que estavam sendo fundadas. Então, entre os discípulos era mais do que louvável que alguém desejasse ser episcopo, desejasse ser realmente aquele que fosse guardar este trabalho de Deus ali iniciado. Então, esse que era responsável, esse que era bispo, precisava ser um homem, primeiro, de um testemunho de vida. Era esse testemunho de vida que ele fosse um testemunho que edificasse a comunidade. Primeira coisa, óbvio, está se formando uma comunidade cristã, que ele fosse marido de uma só mulher. É importante dizer isso porque nós estamos tratando de comunidades, de realidades culturais muito antagônicas, muito diferentes, seja da própria época, seja para o nosso tempo. Tá? Não era todas as sociedades que tinham uma cultura monogâmica, ou muitas vezes o homem já tinha se casado mais de uma vez. Não. Aqui então, para que aos poucos essa cultura cristã fosse entrando, você vai então ensinando e formando com o que você tem. É importante, olha, que ele seja casado uma só vez, né? Seja irrepreensível, seja sóbrio, seja ponderado, seja educado. Mas tem um versículo que eu queria que chamasse a atenção para todos nós, que é o versículo 5. Quem não sabe governar a própria casa, como é que cuidará da igreja de Deus? Isso vale para todos. Às vezes eu vejo as pessoas querendo se ocupar das coisas da igreja,
eu sou responsável por isso, eu sou ministro disso, eu sou coordenador daquilo, mas desculpa, ele até faz um trabalho bom na igreja, na sociedade, na comunidade que ele está, mas ele não cuida da própria casa. Ele não governa os próprios filhos. Os próprios filhos não estão ali direcionados. Então, a primeira obrigação de um homem cristão, de uma mulher cristã, é primeiro governar a própria casa, cuidar da própria casa. Ninguém pode deixar o cuidado dos filhos para cuidar das coisas da igreja. Seja qual for a responsabilidade que você tenha. Se isso é evocado na comunidade primitiva para os episcopos, a gente vai entender que o celibato ele vai entrando aos poucos na vivência cristã. O apóstolo João, o apóstolo Paulo já eram celibatários. Paulo vai dizer depois, sejam como eu, que não está casado, que não se case. Por toda uma questão de que vai dar muito mais liberdade e vai seguir o próprio Cristo, casto, obediente, que também era celibatário, óbvio. Mas é lá no século IV que o Concílio de Elvira que o celibato se torna uma lei obrigatória para todos os que vão se dedicar ao ministério sagrado, seja para sacerdotes, seja para os bispos, mas até então, no cristianismo primitivo, isso não era uma doutrina obrigatória, mas um conselho evangélico, como o próprio Jesus o deu. E aos poucos isso foi se tornando uma realidade, de modo que isso hoje é uma doutrina para toda a igreja do Ocidente. A igreja cristã, católica no Oriente, também segue essa doutrina para os episcopos. E há também padres que não são celibatários, não é? Mas é possível que homens casados, na igreja católica mesmo, mas de ritos orientais, se tornem ministros. Ou seja, se tornem ministros, mas apenas sacerdotes. Os episcopos sempre são homens celibatários. De modo que, só trazendo esse contexto histórico, de modo que o importante aqui, o que Paulo frisa aqui, é o testemunho da vida evangélica, que todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter para servir o evangelho. E aí continua o versículo 8. Os diáconos, igualmente, devem ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho, não afeitos ao lucros torpes. Saibam guardar o mistério da fé com uma consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los. Depois, caso não haja nada que censure-lhes, é que assumirão as funções de diácono. Suas esposas também sejam honestas e não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam casados com uma só mulher, que é a mesma coisa que eu disse, né? Com uma só mulher, porque ainda há culturas que eram permitidos o homem ter mais de uma mulher. Eduquem bem seus filhos e saibam dirigir sua própria casa. Os que tiverem exercido bem a sua função de diácono alcançarão para si uma posição honrosa e muita coragem na fé em Cristo Jesus. Hoje, para socorrer as necessidades da igreja, homens casados são admitidos ao diaconato permanente, né? Que é o diaconato onde ele vai ser diácono por toda a vida, não provisório como os candidatos ao presbitério, os candidatos ao sacerdócio. E todas essas recomendações de Paulo servem para os diáconos de ontem, os de hoje e de amanhã, servem para os ministros de Deus hoje, para os ministros de Deus amanhã, e para todos aqueles que vão exercer liderança na casa de Deus, que sejam pessoas que guardem o mistério da fé com uma consciência pura, né? Que deem exemplo de vida, que eduquem bem seus filhos, que saibam dirigir sua própria casa. Aquela mesma recomendação que Paulo faz em relação aos episcopos, agora faz aos diáconos. Saber governar a própria casa. Meus irmãos, essa é uma sabedoria que é tão necessária, que talvez seja a mais importante de todas. Como está difícil, eu sei que para muitos pais e mães de famílias saberem governar a própria casa. Não é porque não queira, não é porque os tempos são difíceis. Por isso, a missão principal de um cristão no mundo de hoje é o governo da própria família, é o governo da própria casa.
Nós precisamos formar cada vez mais homens e mulheres para que saibam administrar. E entendam que governar a casa é governar financeiramente, é governar emocionalmente, é governar formalmente, na formação cristã, na formação humana dos próprios filhos, né? Não é deixando a coisa correr solta, deixando o menino ser o que ele quer, e depois não se corrige depois. O que não se corrigiu em casa é muito difícil se corrigir depois. A base de toda a formação humana cristã é a própria família. Eu sei que o mundo da terceirização, que é o mundo que vivemos hoje, terceiriza tudo. Mas a missão de pai e de mãe não dá para terceirizar, não. Meus irmãos, eu escrevo essas coisas na esperança de vê-los em breve. Caso, porém, eu demore, já estará sabendo como deveis proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É assim que deve ser a igreja. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante do texto mais antigo da Sagrada Escritura que nos faz questão de apresentar os ministérios ordenados, aquilo que nós chamamos de hierarquia da igreja. Aqui nós encontramos os presbíteros, assim chamados, e que também correspondem aos episcopos, ou seja, o bispo e o padre não tinham uma distinção muito clara ali no início da igreja, porque tinham os apóstolos, que então seriam os bispos, e nós encontramos nos Atos dos Apóstolos a instituição diretamente ali dos diáconos. Aparece o nome presbítero várias vezes, mas não é tão esclarecido na Sagrada Escritura. Por isso o conselho aqui vale para os dois. E depois se fala então do diácono, os 3 pontos ali, os 3 níveis distintos do sacramento da ordem. É interessante que o presbítero e o bispo, eles participam da graça do Cristo, cabeça da igreja, como nos lembra a carta aos Efésios, ou seja, o Cristo que comanda o seu corpo. E isso por quê? Por causa da realidade do ministério sacerdotal. Somos nós, os padres e os bispos, que podemos de verdade oferecer o sacrifício de Cristo, que somos ministros dos sacramentos. Os diáconos, eles são ordenados para o serviço de verdade dentro da igreja. Embora eles possam batizar, eles possam realizar matrimônios, mas esses um leigo também poderia, basta que recebam autorização do bispo, porque não são sacramentos diretamente sacerdotais, enquanto os outros são. Então, isso é próprio mesmo, sacramentos é próprio dos bispos e dos padres. Agora, é muito bonito esse contexto, porque lá atrás, no início da igreja, houve uma confusão muito grande de se a igreja deveria ser organizada assim ou deveria ser mais livre, onde a comunidade mesmo se auto-administrasse. E no final das contas, por uma influência muito grande de Santo Inácio de Antioquia, não só venceu a estrutura assim organizada, mas também a igreja monoepiscopal, com apenas um bispo em cada diocese que estaria comandando tudo. Isso para quê? Para garantir a unidade. Estar em comunhão exige a necessidade de saber com quem se está em comunhão. Porque a comunhão não pode ser estabelecida simplesmente por uma medida de meio, por conchavos, essas coisas todas. Não pode acontecer. Nós precisamos de verdade de uma comunhão que se dê na verdade. E por isso é necessário alguém que possa discernir, que possa nos orientar. E daí veio então, inclusive, a figura do próprio Papa, como Pedro, o primeiro entre os iguais. Senhor, que nós saibamos viver a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja vivida, Senhor. Que a Tua Palavra seja amada. Que a Tua Palavra seja glorificada. Chama homens sábios, sensatos, mulheres sábias, sensatas, com testemunho de vida, Senhor, para cada vez mais testemunhar Tua Palavra. Mas ensine-nos, Senhor, sobretudo a cuidar e a cuidarmos de nossas casas. Dê aos homens, dê aos pais de família, às mães de família, a sabedoria, o discernimento, a prudência e a determinação para governarem a casa na sabedoria, Senhor, para governarem de acordo com a Tua vontade. Que a Tua Palavra, Senhor, seja luz a guiar, que a Tua Palavra, Senhor, seja luz a direcionar nossos passos. Dai-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. Continue caminhando firme no seguimento de Jesus Cristo, na prática da Palavra de Deus. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.